Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre um novo cartão, um novo gráfico, um novo visual de cartão que surgiu na última atualização do Power BI, que é esse cartão aqui, que basicamente é um cartão parecido com o que a gente conhece, só que com várias novas funcionalidades, facilidades. Ele é muito mais editável, então vai ficar bem melhor para a gente criar os nossos cartões, principalmente quando você quer criar vários cartões de uma vez só. Então, fica comigo até o final da aula para pegar esse conteúdo inédito, e se você gosta que a gente traga novidades para você de Power BI sobre as últimas atualizações, já sabe, né? Senta o dedo aqui no like, porque se esse vídeo tiver bastante like, você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente, consequentemente, continua trazendo mais conteúdo nessa linha aqui no canal. Bora então para a aula de hoje. Bom, seguinte, para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa alguns linkzinhos especiais aqui para você. Então, primeiro, o link, como sempre, do arquivo da aula para você conseguir praticar no seu computador. E segundo, também o link de um mini curso gratuito de Power BI para você conseguir aprender ainda mais sobre gráficos no Power BI. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Então eu estou aqui com um spoiler de como é que vai ficar aqui, como é que vão ficar os nossos cartões, mas para não dar muito spoiler, vou criar uma página nova e vamos começar a trabalhar em cima deles. Bom, vamos lá. Aqui na parte dos gráficos, que inclusive já deu uma atualizada aqui nesse layout também, se o seu não está atualizado eu vou te mostrar como é que se atualiza, a gente tinha aqueles cartões. Tem o cartão normal, tem o cartão de linha múltipla, que é para quando você quer mostrar várias informações dentro de um cartão, e agora tem um cartão que ele chamou de cartão novo, até tá com o nome em inglês aqui, Card New, para ser um negócio gourmetizado aqui, mas vamos ver como é que funciona. Primeiro, Alon, como é que eu faço para ter isso aqui se no meu Power BI não está disponível? O que você faz? Tem algumas atualizações do Power BI que eles colocam algumas novidades, só que eles colocam no que eles chamam de preview. O que seria preview? Seria não tá já disponibilizado de forma nativa, mas você pode marcar que você quer ter essa opção disponível no seu Power BI. Então, para você marcar que você quer ter esse novo cartão disponível, você vem aqui na guia Arquivo, Opções e Configurações e depois em Opções. Sempre que tiver alguma coisa em Preview, ela vai estar aqui nas configurações, em recursos de visualização. Tudo isso são ferramentas, coisas do Power BI que estão em Preview que você pode aqui habilitar. Então, por exemplo, esse layout novo de criação de gráficos, onde os gráficos ficam aqui em cima ao invés de ficar do lado direito, eles chamam interação do objeto. Então você pode habilitar essa opção caso não esteja disponível para você. No caso do cartão, é esse aqui, novo visual do cartão. Então você marca essa opção, dá um OK, e aí você reinicia o seu Power BI. Você, no caso, por exemplo, aqui para essa atualização dos gráficos e tudo mais, algumas funcionalidades do Power BI para ativar, depois que você depois que você dá o check, dá o OK, ele pede para você fechar e abrir o seu Power BI. Beleza, então, assumindo que você já fechou, abriu o Power BI e você já marcou ali, vamos ver como é que funciona essa parte aqui do nosso cartão. Beleza, essencialmente a ideia aqui vai ser você acrescentar as informações como se fosse um cartão normal. Então você vai ver aqui nos dados que você quer acrescentar, eu tenho uma tabela com as medidas, com as fórmulas que eu quero apresentar. Então eu vou apresentar, por exemplo, o custo original, ou seja, uma tabela com informações do setor de compras de uma empresa. Então eu vou clicar aqui no custo original, ele vai colocar aqui para mim, custo original, 66 milhões de reais. Show! E aí, até agora, qual que é a diferença dos cartões? A princípio não parece ter muita diferença. A única diferença por enquanto é que os dados não estão centralizados como costumam ficar nos cartões normais. Ele está aqui deslocado para a esquerda, mas até aí nada demais. Só que o legal é quando você começa a colocar mais informações. Então eu vou colocar mais informações, vou adicionar dados. Além do custo original, vou colocar o custo com desconto. E olha só que legal, ele já está acrescentando mais informações aqui. Vou colocar mais informações, vou colocar aqui, e aí dentro do setor de compra a gente tem o que a gente chama de lead time, Então meio que o tempo médio ali de todo o processo de compra, o tempo médio do processo de despacho entre a compra e o dia em que o produto foi colocado para envio e tudo mais. Então vou colocar esses indicadores aqui, lead time de compra e lead time de despacho, a quantidade média de tempo, de dias. E olha só que legal. Inicialmente a gente já consegue ver uma diferença para os cartões normais, que é, ao invés de ficarem 4 cartões de forma individual, que você vai ter que ficar editando, mexendo, colocando o alinhamento certinho, centralizando eles, ele já meio que deixa os cartões todos agrupados. Então já começa por aí a grande vantagem desse cartão, que cara, se você fosse colocar os cartões separados, olha só, vou colocar cartões de forma individual. Você teria que colocar seu primeiro cartão, vou colocar aqui só para dar uma visão geral, custo original. Custo original.
Depois teria que fazer o quê? Criar mais um cartão, e aí nesse outro cartão você vai colocar aqui, por exemplo, o custo com desconto. E aí depois você vai colocar mais um cartão, e aí nesse outro cartão você vai colocar, por exemplo, o seu lead time de compra e assim por diante. Só que quando você coloca vários cartões de forma individual, se você quiser movimentar eles, primeiro, você não sabe se eles estão com o espaçamento certinho entre eles, então às vezes você tem que ficar mexendo no espaçamento para ficar o espaçamento padronizado. Se você quiser editar no máximo, você pode selecionar eles aqui e jogar eles um pouco para cima, mas tá vendo que eles já não estão alinhados certinho, então se você quiser ficar alinhando aqui, você vai ter um trabalhinho de fazer isso meio que manualmente. Só que agora, deixa eu deletar os cartões individuais, esse cartão novo, ele meio que acaba com esse problema, porque tudo que você faz de edição, ele meio que já aplica, meio que não, ele aplica para todo mundo de uma vez só. E aí, entram algumas vantagens aqui de formatação. Então, por exemplo, você pode formatar todos eles em massa, ao invés de formatar o primeiro, depois formatar o segundo, depois formatar o terceiro, formatar o quarto, você pode formatar todo mundo de uma vez só. Então, eu vou clicar aqui na guia exibição e vou vir aqui na guia formato. Para habilitar essa guia de formato. Então, não só você consegue fazer edições em massa, como tem novas opções de edição aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, tamanho e estilo, vai ter essa opção aqui ainda, preenchimento, e aí você pode, por exemplo, selecionar aqui, aumentar, né, por exemplo, a proporção aqui, meio que as bordas, né, aumentar a borda, ou seja, por exemplo, se você chegar aqui e aumentar, ele vai deixar o espaço de cima aqui um pouquinho maior, enfim. Então, tem várias opções aqui de edição para você. Deixa eu voltar aqui para o original. A tela de fundo, se você colocar uma tela de fundo específica, ele vai colocar uma tela de fundo como se fosse atrás de todos os seus cartões. Então, você tem essa tela de fundo meio que do seu global, digamos assim. E aí, outras coisas que você pode botar, por exemplo, seria essa fronteira visual, né, que ele chama aqui da sua borda, em volta do global, em volta de todos os cartões, né? Não dos cartões individuais. Deixa eu só voltar aqui para tirar essa fronteira visual e sombra e assim por diante. Só que aí você entra em algumas outras coisas. Por exemplo, agora você pode selecionar um formato para ele. Então, eu não quero retângulo, eu quero retângulo de cantos arredondados. Que era uma coisa que não tinha. Não tinha opção de cartão com retângulo de cantos arredondados. A não ser que você, por exemplo, no PowerPoint fizesse algum plano de fundo com retângulo de cantos arredondados. Aí sim. Mas no Power BI não tinha essa opção. Agora você tem essa opção e você pode diminuir o arredondamento dos cantos, você pode aumentar e assim por diante. Se você quiser deixar como se fosse uma guia recortada, eu pessoalmente não gosto dessa opção, fica parecendo uma etiquetazinha, não sei. Eu pessoalmente acho que não me agrada tanto assim, eu prefiro o retângulo de cantos arredondados, que para mim fica bem legal. Outras coisas que você tem aqui, por exemplo, na parte do layout, olha só. Na parte do layout você pode selecionar como que você quer que fique a orientação, horizontal ou vertical, olha só que legal. Então agora, se você quiser colocar todos eles empilhados, você não precisa ter outra coisa que dava trabalho, né? Se você tinha 4 ou 5, ou enfim, alguns cartões individuais, se você quisesse reposicionar eles, você tinha o trabalho de pegar o segundo, colocar embaixo, pegar o terceiro, pegar o quarto e assim por diante. Só que agora você pode colocar se você quer vertical, se você quer horizontal, ou se você quer, por exemplo, aqui em grade, que ele vai ficar numa opção um pouquinho mais... enfim, com uma orientação um pouquinho diferente ali, que aí você pode selecionar quantas linhas você quer, quantas colunas, enfim. E se você tiver muitos cartões, isso vai funcionar. Porque, por exemplo, aqui eu estou com 4 cartões, mas, por exemplo, se eu falar que eu quero 2 linhas e 2 colunas, olha só o que ele vai fazer. 2 linhas e 2 colunas, ele vai separar meio que como se fosse uma tabela, uma grade com determinada quantidade de linhas, determinada quantidade de colunas. Pessoalmente, vou colocar aqui horizontal. Você pode colocar aqui também, por exemplo, já o espaçamento entre os cartões, que é um negócio que, se você quisesse mexer no espaçamento entre os cartões individualmente, daria muito mais trabalho. Agora você consegue chegar aqui e, fazer isso de forma muito mais rápida e ele já faz isso automaticamente para todo mundo. E algumas opções que a gente vai tendo aqui. Então, por exemplo, olha só, aqui nos cartões já vão ter algumas outras opções. Primeiro de tudo, você vai poder mexer no preenchimento, você vai poder escolher alguma cor de preenchimento ou até colocar uma imagem de preenchimento. Depois você vai poder colocar uma borda dentro de cada um dos cartões, brilho, sombra e assim por diante. Então, por exemplo, olha só, se você colocar um brilho, olha só que opção legal. Você pode vir aqui e colocar um brilho ali, azul escuro, coisa do tipo, ou o brilho que você quiser colocar, você pode chegar aqui e colocar. Então é uma opção bem bacana. Eu pessoalmente, não sei você, mas eu sou bem essa vibe de gostar de design com brilho, com neon e assim por diante, que era uma coisa que não tinha no Power BI, agora está começando a ter. E aí,
Todas essas opções que você está vendo, brilho, qualquer coisa do tipo, deixa eu até tirar o brilho aqui, você pode aplicar para todos os cartões de uma vez só. Então, quando você abre essa opção de cartões aqui, ó, você abre essa opção de cartões, você pode aplicar as configurações para todos eles ou só para um. Então, por exemplo, Alon, eu quero aplicar só para o primeiro cartão. Então, você clica aqui, ó, no cartão que você quer formatar, que é o cartão do custo original, e agora você pode fazer o que você quiser nele. E aí, se você quiser, por exemplo, aplicar alguma formatação ou colocar uma imagem em um único cartão, por exemplo, aí você vem aqui em aplicar configurações e aí você seleciona qual dos 4 cartões, ó, custo original, custo com desconto, assim por diante, qual deles você quer aplicar alguma formatação, e isso vai servir principalmente se você quiser colocar uma imagem diferente no fundo de cada um dos cartões, que é uma opção bem legal que tem aqui. Alguns outros detalhes que eu quero te mostrar aqui desses cartões novos é o seguinte, essa parte de texto explicativo. Dentro do texto explicativo você tem os valores, que são os números, ó, que você pode desativar, ativar ou mexer aqui na formatação dele. E aí aqui embaixo o legal é que você pode definir o que você quer que apareça no cartão caso o valor dele seja 0, caso ele apareça em branco. Como assim? Olha só. Deixa eu colocar, por exemplo, uma página nova e eu vou criar um cartão. Nesse cartão eu vou colocar, por exemplo, ó, deixa eu chegar aqui um pouquinho para baixo, eu vou só colocar, por exemplo, o custo original. E aí aqui do lado eu vou colocar um filtrozinho, ó, vou colocar a segmentação de dados e eu vou colocar dentro dessa segmentação de dados a minha coluna de datas da tabela calendário, porque eu quero filtrar, por exemplo, um período específico. Então imagina que eu quero filtrar ali o último mês da minha tabela calendário. E olha só, esse último mês da minha tabela calendário, eu coloquei ali no finalzinho, novembro de 2022 a dezembro de 2022, eu não tive histórico nenhum. Então ele aparece aqui escrito em branco. Por que ele aparece escrito em branco? Porque não tem dado nenhum nesse período que eu filtrei. Só que aparece escrito em branco e fica meio zoado, fica meio esquisito. Então o que a gente fazia antigamente? A gente tinha a opção, por exemplo, de dentro da nossa fórmula, então olha só, o que eu coloquei aqui dentro? A fórmula de custo original. E aí o que a gente fazia era, dentro da fórmula de custo original, tratar esse caso do em branco. A gente falava assim, se o custo original for 0, escreva alguma outra coisa. Por exemplo, escreva 0, ou escreva não disponível, ou escreva qualquer coisa. Então a gente tinha que meio que ficar usando a fórmula if, a fórmula C, para ficar tratando esses casos. Então, se o valor for maior do que 0, faz a conta. Caso o valor seja igual a 0, escreve outra coisa. Só que se você não fizesse isso, acabava ficando escrito em branco e fica meio zoado. Agora, nesses cartões novos, isso não acontece. Olha só como é que fica. Primeiro, se você vier aqui e colocar a sua segmentação de dados, vou colocar a segmentação de dados, lá na tabela calendário, a informação de data, e eu vou filtrar aqui o último período ali do final de 2022. Olha só, já não aparece em branco, aparece nesse formatinho com os 2 tracinhos, mas isso já é personalizável direto no cartão. Olha só que legal, se você vier aqui na parte do texto explicativo, aqui embaixo, dentro de valores, mostrar em branco como, aí o padrão está lá, 2 tracinhos, mas você pode chegar aqui e colocar sem dados. Você pode colocar o que você quiser escrito aqui que ele vai mostrar. Posso colocar um NA, você pode colocar o que você quiser, você pode colocar 0, que às vezes é o que faz mais sentido, porque você não teve dado nenhum, mas você quer simplesmente mostrar o valor como 0 ali. Então você tem essa opção, você tem esse... Deixa eu voltar aqui no filtro, né? Deixa eu deletar esse filtro aqui, só para a gente continuar. E aí aqui na parte do texto explicativo, você vai ter você tem 2 coisas, né? Você tem os valores, que são os números, e você tem o label, que é justamente essa parte aqui da sua categoria, que é o que está escrito aqui, o textinho em cima. E aí, esse texto, você já tem algumas opções de formatação que antes não tinha. Então, você pode colocar acima do valor, acima dos números, você pode colocar embaixo do número. Então, você já tem essa opção aqui que você pode mexer da forma que você quiser. Beleza, agora voltando lá para a parte dos cartões, olha só. Você vai ter aqui a opção de preenchimento, que a gente falou, e aí o legal é justamente que você consegue, por exemplo, colocar uma imagem em cada um dos cartões. Então, eu separei aqui um plano de fundo para a gente colocar no nosso cartão, que é essa imagenzinha bonitinha aqui. Esse plano de fundo eu deixei pronto aqui para você, tanto no PowerPoint, quanto deixei também, além desse plano de fundo aqui no PowerPoint que eu fiz, eu já deixei ele salvo como uma imagem para você poder usar, que é esse fundo que eu acabei de te mostrar aqui também. Então vamos voltar ali no nosso cartão, e dentro desse cartão eu vou colocar, por exemplo, aqui na parte de preenchimento, eu vou colocar uma imagem do plano de fundo do cartão. Então eu vou clicar aqui em procurar, vou vir aqui no tema da aula de hoje,
e eu vou colocar o fundo do cartão e vou abrir. Só uma coisa que eu tenho que fazer que é colocar o ajuste da imagem em ajuste para ele colocar exatamente a imagem do tamanho aqui do meu cartão. E aí, olha só, a única coisa que eu vou ter que fazer agora vai ser trocar os textos, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, no texto, e aí eu vou vir aqui nos valores, eu vou colocar com a letra branca, e vou fazer a mesma coisa para o label, né? Para o rótulo, eu vou colocar com a letra branca. E aí essa formatação já foi aplicada para todos eles, e isso é uma coisa que não existia nos cartões de antes. Nos cartões de antes você não conseguia colocar uma imagem, você conseguia colocar uma cor, mas agora você consegue colocar uma imagem de forma personalizada do jeito que você quiser. Não só isso, como se você já assistiu aulas da hashtag, se você já viu a gente construindo algum dashboard, a gente fala que é legal você colocar perto de cada cartão algum ícone que remeta à informação que a gente quer passar ali naquele cartão. Então, por exemplo, custo original, posso colocar um ícone de dinheiro. Tempo médio de compra, posso colocar ali um relógio ou alguma coisa do tipo. Então, o que eu fiz? Eu deixei separado aqui para vocês 4 ícones. Onde é que eu pego esses ícones? Esses ícones a gente pega nesse site, tem vários, mas a gente, por exemplo, pode pegar nesse site Flat Icon. Aí, custo total, você pode botar aqui, por exemplo, em inglês, cost. E aí você pega aqui o ícone que você quiser, inclusive se você fizer um login gratuito no site, você pode editar o ícone para trocar a cor dele e assim por diante. Mas para facilitar a nossa vida eu já deixei 4 ícones aqui prontinhos para gente. Bom, só que aí cada um dos ícones vai ser aplicado em um cartão diferente. E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai voltar aqui nessa parte dos cartões, e o legal é que agora não só ele deixa você ter uma imagem de preenchimento, como ele permite você colocar dentro de cada cartão uma imagenzinha pequenininha, como se fosse um ícone ali, por exemplo. Então, eu não vou aplicar para todos, eu vou aplicar para um de cada vez, porque eu quero uma imagem diferente em cada um. Então, eu vou aplicar aqui, por exemplo, para o custo original. Então, selecionei aqui o custo original, que é o primeiro cartão. Vou vir aqui na parte da imagem, e dentro da imagem, eu vou selecionar aqui, ó, procurar, custo total, e vou clicar em abrir. Olha só que legal, já apareceu aqui do meu lado. E aí você pode colocar na posição que você quiser. Por exemplo, quero colocar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Você pode colocar aqui nessa opçãozinha, ó. Lembra de sempre colocar essa opçãozinha ajuste, para ele se ajustar certinho ali no seu cartão. Beleza, aí você pode escolher posição direita, posição esquerda e assim por diante. Vamos deixar por enquanto na posição da direita ali, depois a gente pode mexer para todos de uma vez só. Então coloquei aqui para o custo original, vou fazer a mesma coisa para o custo com desconto. Selecionei agora custo com desconto, vou vir aqui em imagem, vou selecionar aqui, ó, preço com desconto, abrir, beleza? Ajuste da imagem em ajuste, beleza? E aí vou selecionar o terceiro, lead time compra, imagem, vou selecionar aqui, ó, lead time compra, abrir. Tá lá bonitinho, ajuste da imagem em ajuste, depois eu vou selecionar o último cartão, que é o lead time de despacho, procurar a imagem aqui, ó, lead time de despacho, abrir e vou selecionar aqui a opção de ajuste. Pronto, já coloquei todos os cartões que eu queria. Agora eu posso formatar todos de uma vez. Por exemplo, posso voltar aqui para todos, voltar aqui na imagem e falar que eu quero posicionar do lado esquerdo, por exemplo. E aí até um detalhe só para você saber também, que isso pode acontecer contigo, olha só, ele mudou todos para o lado esquerdo do número, exceto o primeiro cartão. Por quê? Porque o primeiro cartão, não sei se você lembra, quando a gente estava editando ele, ó, a gente veio aqui em cima, colocou o custo original, e aí, nesse cartão especificamente, eu fiquei selecionando qual era a posição que eu queria. Então, eu meio que fixei que eu queria ele na posição da direita. Então, nesse caso aqui, vou ter que trocar ele manualmente para a esquerda. Então, olha só que legal como é que fica. Ele já ajustou pra gente todos automaticamente. E, cara, se você mexer eles de lugar, se você diminuir de tamanho, aumentar de tamanho, eles acompanham, que, cara, sinceramente, isso é um negócio que facilita demais, demais, demais. Porque o que a gente tinha que fazer com os cartões normais? A gente tinha que ficar fazendo meio que um por um ali, selecionando, colocando na posição certinha. Às vezes você errava, às vezes você queria mudar o cartão de posição, e aí você tinha que mudar também o ícone de posição, ou você diminuía o cartão e aí o ícone ficava muito grande, você tinha que mexer nos dois. Só que agora tudo meio que vai se acompanhando e vai ficando muito melhor. Então, cara, definitivamente esses cartões chegaram para facilitar demais a nossa vida. E, cara, são coisas como essas que, putz, são bem legais que o Power BI vai trazendo e os desenvolvedores do Power BI, eles vão vendo o que a galera está comentando. Então tem o blog lá da comunidade do Power BI, que a galera vai dando sugestões e eles estão sempre de olho. Todo mês tem alguma atualização, nem sempre todo mês tem alguma coisa que seja relevante para todo mundo. Muitas vezes tem coisas que são muito específicas, mas de vez em quando tem alguma atualização bacana
como por exemplo essas melhorias aqui na parte de criação de gráficos, ou como por exemplo esse novo cartão. Então se você gostou desse conteúdo, se você quer que a gente traga mais conteúdos sobre atualizações e novidades do Power BI, senta o dedo aqui no like, porque pode ter certeza que se tiver bastante like a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Comenta aqui embaixo se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim Alon e me diz o que você achou desse cartão, se você prefere esse cartão, se você gosta mais do anterior, porque você gosta de ter um pouquinho mais de personalização, você gosta de mexer em um por um, com calma de cada vez, ou se você prefere mexer em massa em todos eles de uma vez. Então me diz se você preferiu esse cartão, se você preferiu o cartão antigo, comenta aqui embaixo. Na minha opinião, essa opção, essa atualização foi bem legal. E muita gente pergunta se a gente não tem um curso completo de Power BI. A gente tem sim, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais informações. E aqui na descrição também, além disso, vou deixar o link de um mini curso gratuito de gráficos no Power BI para você aprender ainda mais com a gente. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.